De quinta, Bolsonaro também falou sobre o preço da energia. Disse que a bandeira tarifária não é maldade. Pediu que os seguidores desligassem um ponto de luz em casa para economizar, porque as hidrelétricas podem parar de funcionar. Vamos ver essa fala. Em grande parte nessas represas, né, já estamos na casa de 10, 15% de armazenamento. Estamos no limite do limite. Algumas vão deixar de funcionar se essa crise ideológica continuar existindo. Hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica deve anunciar mais um reajuste de preço na bandeira tarifária, inclusive. Uma última notícia: o Ministério da Saúde rompeu o contrato de compra da Covaxin com a Bharat Biotech. Esse contrato é alvo da CPI da Covid. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, publicou o termo de rescisão unilateral em suas redes sociais. Essa rescisão é justificada pela não aprovação da Anvisa para o uso dessa vacina indiana aqui no Brasil. Vamos conversar então com o Fernando Brito, jornalista, editor do Tijolaço, já está aqui com a gente. Oi, Fernando, como você está? Tudo bem por aí? Tudo, eu já estou seguindo os conselhos do presidente. Eu vou levantar, apagar a luz e comprar um fuzil. Porque o presidente da República apontou essa manhã a necessidade de que cada brasileiro compre um fuzil 762. E eu fico à vontade para comentar o noticiário internacional, porque eu acho que o único lugar, um dos únicos lugares do mundo onde o cidadão precisa ter um fuzil é o Afeganistão. No Afeganistão. Não é possível esse homem ser tão ensandecido que seja capaz de dizer uma coisa dessas. É claro que ele está fazendo uma provocação. É claro que ele está excitando esses milhares e milhares de homens e mulheres transtornados que durante seu governo, ou até um pouco antes, botavam na posse de uma arma pesada, as suas esperanças de se situar na sociedade. Nós vimos agora esses índios protestando na frente do Planalto, e qualquer dia nós vamos ter, em plena Praça dos Três Poderes, o que temos no interior do Brasil. Alguns deles sendo escolhidos para levar uma bala de um fuzil 762, como o presidente quer que os brasileiros tenham. Então, é evidente que ele tá empurrando essas coisas para o confronto, ele está empurrando essas coisas para o conflito. Né? Pensa que Sérgio Reis, lá, decadente, 80 anos, né? Já sendo ouvido só pelas paredes, né? Que ele tomou aquela iniciativa. Não! Foi o pessoal da soja que empurrou ele para aquilo ali. Né? É claro que ele que vai pagar tudo, os milionários vão continuar milionários. E é muito triste você viver num país, né, onde você vê essas cenas de humilhação. O próprio presidente do Supremo, Luiz Fux, esse ato de desrespeito, aquela multidão de indígenas que estava ali esperando o julgamento, suspender a sessão. Será que Suas Excelências não podem fazer um serãozinho? Não dá para esticar um pouquinho, um dia, o trabalho até as 9h30, 10 horas da noite, né, e dar uma satisfação para aquelas pessoas que estão ali legitimamente lutando pelos seus interesses? Nós ficamos um país de gente sem consideração pelos cidadãos, sem consideração pelas pessoas. Né? E é muito triste que eu até atravessei um pouco aí o noticiário e comentei essa questão do compre um fuzil, né? Porque não dá. Olha, a imprensa está até botando isso discretamente, mas isso vai repercutir no mundo. Isso vai repercutir no mundo. O mundo vai pensar o quê? E vai negociar o quê? E vai visitar quando? Um país onde o presidente da República manda as pessoas comprarem fuzis 762. Não dá para pensar numa gestão minimamente séria de um país que faça coisas como essa. Então, é preciso deixar, né, o registro e o protesto contra um facínora que, na cadeira de presidente da República, sente-se no direito
de sugerir a uma população de 200 milhões de habitantes que compre um fuzil 762, que custa aí uma bagatela de 15 mil reais, um ano e meio de trabalho de um brasileiro mais humilde, ou até mais, porque muitos nem o salário mínimo conseguem. Isso se a família dele, como já está acontecendo, não comer, não vestir, não tomar um remédio. Então, não dá para deixar de falar que isso é uma coisa de bandido, isso é uma coisa de marginal. Fala para alguma liderança do Comando Vermelho ou do primeiro comando da capital chegar para a turminha dele e dizer: compre um fuzil se você quer ser uma pessoa de valor, uma pessoa considerada. Isso é coisa de traficante, de miliciano, de bandido. E, neste caso, alguém assim que está na cadeira de presidente da República. Mas, Thalita, eu também ouvi aí o seu lamento pela sinusite, gripe, então eu vou seguir a pauta. E o noticiário começou pela questão do Afeganistão. Hoje de manhã, alguém comentou comigo que os americanos fizeram uma retirada muito atabalhoada, porque eles não terão condições assim de tirar de lá do Afeganistão os seus aliados, as pessoas que colaboraram com a ocupação americana, que são milhares e milhares. Thalita, os Estados Unidos nunca pensaram em retirar aquelas pessoas do Afeganistão. Eles nunca pensaram em retirar aquelas pessoas do Afeganistão. Jamais esteve no plano dos Estados Unidos provocar um deslocamento ou fazer um deslocamento, uma diáspora de 50, 60, 70, 80 mil afegãos e afegãs para os Estados Unidos quando se retiraram. E mesmo que os talibãs não fossem o que são, também não daria certo, porque qualquer país, ao se livrar de uma potência ocupante, tende a retaliar os que colaboraram com a ocupação. Nós tivemos exemplos de países absolutamente civilizados, como a França, por exemplo, e a Itália, que reagiram da maneira que todos sabemos, pela história, à saída das tropas alemãs com verdadeiros massacres aos colaboracionistas. Na França, eles pegaram todo mundo que colaborou com o governo de Vichy, que era o governo entreguista lá, que fez o acordo com os alemães, eles rasparam a cabeça e faziam as pessoas desfilarem abaixo de tapa na rua. Então, isso era inevitável. E os Estados Unidos nunca tiveram essa intenção. É claro que isso não retira da ação dos Estados Unidos o caráter de desastre. Os mais novos não vão se lembrar, mas nós tivemos a oportunidade de assistir um presidente norte-americano chamado Jimmy Carter cair na mesma armadilha. Em 1979, estudantes iranianos tomaram na embaixada americana 52 cidadãos norte-americanos como reféns. E o impasse se formou, não soltavam os reféns, aquilo continuava, e o Carter resolveu tomar uma iniciativa militar de mandar uma tal Força Delta com 7 helicópteros, 8 helicópteros, aviões de transporte, fuzileiros navais, fazendo uma base intermediária no deserto para tomar a embaixada e libertar os reféns. Resultado: um avião quebrou, ou um helicóptero caiu, o outro helicóptero bateu no avião que pegou fogo, uma tempestade de areia envolveu todos eles no meio do deserto, os americanos perderam 8 homens, e Jimmy Carter perdeu as eleições que aconteceriam depois. Porque se há uma coisa que os Estados Unidos não perdoam em um seu líder, é perder uma guerra, perder uma batalha de maneira vergonhosa, como eles estão perdendo nessa confusão do Afeganistão. Então, aquela promessa do Biden, né, de que vai caçá-los, de que vai atrás deles, etc., ele vai tentar cumprir. E é muito complicado, porque, afinal, quem é que ele vai perseguir? Quem é que ele vai caçar? Não foram os talibãs, foi um grupo até que se opõe aos talibãs. E os talibãs vão saborear, na terça-feira, o gostinho de fazer os Estados Unidos novamente sofrerem uma humilhação, pedindo a eles mais prazo
para retirar os seus cidadãos, os seus nacionais que estão lá ainda em Cabul e outras regiões, que não terão tempo hábil para serem transportados até a terça-feira, data limite do acordo, que é bom lembrar, foi firmado por Trump e confirmado por Biden. Né? Claro, cabe até mais culpa aos comandos militares norte-americanos do que ao próprio Biden, porque eles deveriam ter dito ao Biden: presidente, é impossível retirarmos todas as tropas e depois queremos ficar fazendo evacuação de civis ali com o mínimo de pessoal. Os Estados Unidos tinham ficado com 1.000 soldados para evacuar 15, 18 mil pessoas, sem contar os afegãos, do território do Afeganistão. É evidente que era insuficiente, mandaram mais 2. Foi insuficiente, mandaram mais 2. Então agora tem no total 5.000 homens para presidir aquela bagunça, para defender um perímetro de um aeroporto, né, que para ter pistas capazes de suportar o deslocamento daqueles aviões pesados de carga, etc. Então é imenso, tem uma pista imensa e, portanto, tem um perímetro, um círculo a ser defendido que é imenso, que não pode estar sujeito, por exemplo, a um simples cidadão lá do ISIS, que tem um RPG, que é aquele lança-foguete portátil manual. Aquilo é capaz de acertar um avião de carga daqueles e derrubar. Então eles têm que ter vigilância, isolamento. E quem está fazendo o isolamento do aeroporto de Cabul são os talibãs. Os americanos estão tendo que montar postos em comum com os talibãs para fazer o controle dos que entram ali. Então é um desastre, é um desastre. A postura do Biden ontem mostrava o quão derrotado ele está por esse episódio. Ele se tornou, em poucos meses, um presidente fraco, embora tenha iniciado a sua gestão tomando medidas muito fortes na economia. E a tendência é que, primeiro, Donald Trump reapareça na cena política, da qual ele tem andado afastado. Segundo, a economia norte-americana comece a dar sinais de travamento diante da fraqueza da sua liderança. E terceiro, China e Rússia vão sambar de sapatinho no controle das relações com o Afeganistão, que é, como todos sabem, um ponto essencial para a política que a China chama de Rota da Seda, que é o controle do tráfego que se faz por terra entre o território chinês e o território indo-europeu. Então, o mundo vai ter consequências muito sérias desse episódio, tá? E não vai ser fácil para os Estados Unidos fazer o que prometeu Biden ontem, uma reação pontual voltada exclusivamente para aqueles que praticaram os atos. Fernando, bacana falar sobre essa questão do Afeganistão. A gente não teve tempo de falar com o nosso comentarista, o Lejane Mirhan, inclusive na quarta-feira, porque isso aconteceu tudo ontem, né? Então é importante ter esse panorama do que acontece ali em Cabul, no Afeganistão.